Olá amigos, vamos à nossa videoanálise do índice Bovespa e também das ações preferenciais da Petrobras e Vale após o pregão desta quinta-feira, dia 19 de abril. Começando pelo Ibov, queda de 0,62%, Ibov cedendo a pressão dos vendedores aqui nessa média móvel de 13 períodos, primeira resistência 63.118, junto aqui com a resistência, com a zona de resistência num gráfico intraday de 63.200 a 63.450. Ibov cedeu a força dos vendedores, fez aquele sinal que eu tinha desenhado que poderia ocorrer, falei no radar do mercado, fez nova mínima, então por enquanto com a sinalização um pouco mais apontando para os seus próximos suportes, aqui no intraday 61.465 a 61.293. Abaixo desses valores só os 60 mil pontos mesmo de suporte mais importante para o Ibovespa. Pelo cenário gráfico de diversos ativos que a gente acompanha, são 77 aí diariamente, não dá para se dizer que está muito alinhado para baixo. Pelo cenário gráfico das ações, temos ações gerando alguns sinais de baixa, mas boa parte ainda com uma certa indefinição da tendência. E não tem tantos ativos também gerando sinais fortes de alta. Tem sinais de fraqueza da parte da tendência de alta, ações que geram sinal de alta e perdem força no pregão seguinte. Então ainda não há um cenário muito claro para a direção do Ibovespa. O que está mais alinhado para baixo, o que está mais o alinhamento é para baixo, porque o Ibov está aqui abaixo dessas duas médias do diário, com movimentos aqui perdendo suportes, e no G60 a gente vê o respeito de uma zona de resistência com sinal de baixa no gráfico 60 minutos. Então para a ponta compradora está mais complicado de maneira geral, e para que o Ibov proporcione essa expectativa de alta, teria que fechar não só um dia, mas uma semana acima de 64 mil pontos. Sair dentro dessas duas médias, que é onde fica normalmente indefinido um ativo quando fica entre as duas médias, média de 13 períodos e média de maior periodicidade, é um momento de indefinição, um momento mais complicado operacionalmente. Olhando para a LAD do Ibov, LAD do Ibovespa caiu coerente com a queda do Ibov, só que a queda da LAD ainda foi um pouco mais fraca. Eu diria que a LAD está um pouco mais forte que o Ibovespa. E o clímax que estava na região sobrecomprada deu uma aliviada, proporcionou aí uma queda coerente com a queda do Ibovespa, mas ainda com movimentos ascendentes aqui o próprio clímax. Olhando agora para Petro, PETR4, Petrobras terminou o pregão com queda de 1,42%, continua com seu cenário ainda aqui no G60, a gente pode traçar aqui um retângulo, uma espécie de retângulo, que tem uma resistência em 21,92, depois um outro em 22,08, e aqui nós temos suporte em 21,35 e essa mínima aqui. Então a Petro saindo aqui, um candle forte de baixo no gráfico 60 minutos com nova mínima, ampliará a chance de continuar caindo em busca dos R$ 21 a 20,70. Mas por enquanto segue também numa indefinição, só que dentro de um cenário negativo para a ponta compradora de curto a médio prazo, que é uma ação que está em tendência de baixa nesses prazos. Vale 5. Vale 5 terminou o pregão com queda de 0,4%, mais um dia respeitando os 42,34, região complicada operacionalmente, pega o semanal, dá uma minimizada aí no gráfico semanal, coloca um zoom menos, olha o histórico um pouco maior e a gente observa uma sequência de topos anteriores que dificulta operações de curto prazo nessa ação. Então para mim aqui acima dos 43,83 torna-se mais interessante. A ação pelo gráfico 60 minutos ainda continua com seus movimentos ascendentes, mas perdendo um pouco de força. Pode trazer uma oportunidade de compra num candle forte de alta no G60, mas ainda vai estar sempre contrário a zona de resistência de um gráfico de maior periodicidade. Enquanto vai estar gerando compra pelo intraday, num gráfico de maior periodicidade vai ter investidor que opera por esse tempo gráfico, tentando vender e dificultando a operação de compra num gráfico intraday. Então não é dos melhores gráficos aí para se operar no momento. E por último, fluxo do capital estrangeiro. Dia 17/4, até os estrangeiros começam a ter uma certa indefinição, deram uma reduzida aqui nos últimos dias, entrada, saída, agora a entrada foi de 19 milhões, bem indefinido, coerente com o que está acontecendo agora com o Ibovespa. Vamos ver para que lado sairemos aí desta indefinição, espero que para cima, espero ver o Ibov fechando aí, quem sabe uma sexta-feira boa seria fechar o Ibov acima de 64 mil pontos,
o que nesse momento parece ser menos provável. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site da Altoviro.com. Um grande abraço e até a nossa próxima videoanálise.